Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Vilmar Sudoski para realizar a leitura de versículo da Bíblia. E viu um anjo que estava no sol, e aclamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajudai-vos a ceia do grande Deus. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada. Solicito ao primeiro secretário realizar a leitura do expediente. Expediente de 10/3/2020. Convite da UDESC para a cerimônia de posse e transmissão do reitor e vice-reitor, que acontecerá no dia 8/4. Ofício 149/2020 do Conselho Tutelar de Canoinhas, em resposta ao ofício 102/2020 do Gabinete da Presidência, ofício 011/2020 da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento 114/2020, de autoria do vereador Coronel Mário, ofício do deputado Darcy de Matos, em resposta ao requerimento 10/2020, de autoria do vereador Paulinho Basílio, ofícios 94, 95 e 97/2020 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projetos de lei em regime de urgência. Projeto de lei 13/2020, que autoriza o município de Canoinhas a firmar convênio, repassar valores ao Corpo de Bombeiros de Canoinhas, abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e adota outras providências. Projeto de lei 14/2020, que autoriza a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, por meio da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, e da outras providências. Projeto de lei 15/2020, que autoriza a Fundação Municipal de Esporte e Lazer a cobrar pela inscrição da 16ª Corrida Rústica do Dia do Trabalhador de Canoinhas, e da outras providências. Na ordem do dia, em primeira votação, substitutivo do projeto de lei 158/2019, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a ceder o uso de bem imóvel à Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu, Uniguaçu, com emenda. Projeto de lei 09/2020, que autoriza o Executivo Municipal a alienar terrenos e da outras providências. Indicação 046/2020, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu-Vitti Júnior, diretor do DETRACAN, para que seja realizada a pintura de faixas de pedestres na rua Otávio Tabalipa, esquina com a Avenida dos Expedicionários, nas duas vias. Era o que continha, senhor presidente. Solicito informar se existem vereadores interessados para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Gil Baiano. Com a palavra, o vereador Gil Baiano. Senhor presidente, senhores vereadores, canoenses que nos acompanham, que se fazem presente aqui, os que acompanham pela internet. Senhor presidente, eu acabei de receber uma informação pedindo um socorro na localidade do interior, por parte de um agricultor. Então, eu pedi para a secretaria já confeccionar uma indicação, mas eu quero já falar sobre ela. Eu sei que o trabalho da Secretaria de Obras ele é constante e nem sempre é possível fazer o que desejamos, mas as condições climáticas se encontram favoráveis para que possam
fazer a manutenção. E na localidade de Bonetas, até Paciência dos Neves, aonde a colheita, a safra do milho, da soja, está acelerada, e há uma necessidade de, com urgência, de fazer um patrulhamento, uma manutenção naquela estrada da BR-280, passando pela localidade de Bonita e indo até Paciência dos Neves. Ela não se encontra totalmente estragada, mas os pontos que estão estragados há uma necessidade de urgente de se passar uma máquina. Então, eu peço para que o senhor prefeito encaminhe ao secretário de Obras, Nilson Kochaski, e que, havendo esse maquinário agora lá, que com urgência possa atender a todos aqueles agricultores que estão escoando a safra nesse momento que está bastante acelerada. Então, senhor presidente, senhores vereadores, seria isso que eu gostaria de comentar, e a indicação a Andréia já está confeccionando. Vereador Vilmar Sudoski. Com a palavra, vereador Vilmar Sudoski. Cumprimento, senhor presidente, cumprimento, senhoras vereadoras, senhores vereadores, nosso comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar, Silvano Zazinski, que nos prestigia nesta noite, Adriano Kreinig, o nosso suplente de vereador Ivan Caruncho, colaboradores da casa, as pessoas que estão nos acompanhando através da TV Câmara, boa noite a todos. A solicitação de faixa de pedestre, mais uma, mais duas que aqui são necessárias, e também a solicitação de que seja revitalizado, melhorado a sinalização lá da Expedicionários, em virtude do grande fluxo, do grande movimento que aquela via tem no decorrer dos dias, né? Tem períodos, tem horários ali que o fluxo é muito grande, e esse fluxo ele é tanto de veículos automóveis, caminhões, ônibus, moto, bicicleta, né? E pedestre, muito pedestre. Então, nos dias de hoje, nós temos que entender que transitar pela Avenida dos Expedicionários tem que ter calma, tem que ter tranquilidade no volante, o motorista tem que ter muita consciência de que ele está na Expedicionários, e a Expedicionários é uma via de grande fluxo de movimento. Então, em virtude disso, precisa ser melhorado as faixas de pedestres, alteradas, como pessoalmente estive já no Detracan, por mais de uma vez discutindo sobre isso, para as devidas alterações até de algumas lombadas que precisam ser alteradas, mexidas e modificadas para que fique mais adequada aos pontos mais críticos, especialmente se colocando lombada, aquela faixa elevada, né, para melhorar a condição de segurança aos usuários, aos pedestres no dia a dia. Então, nesse quesito que eu fiz essa indicação, já tive uma primeira conversa com o Detracan, tive uma conversa com o planejamento, e precisa ser feita essa revitalização na Expedicionários o mais rápido possível, no tocante com a sinalização de faixas, lombadas, para que a segurança daquela via, para que se dê mais segurança aos usuários daquela via. Muito obrigado, senhor presidente. Não há mais vereadores inscritos. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer o uso da tribuna. Não há inscrições, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o substitutivo e emenda modificativa ao projeto de lei número 158 de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso de bem imóvel à Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu, Uniguaçu. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente,
senhoras vereadoras, senhores vereadores, cumprimento o Tenente Coronel Sassinci, comandante do 3º Batalhão, professor Osmar, que acaba de chegar, seja bem-vindo a essa Casa de Leis, senhoras e senhores da comunidade que nos dão a honra e o prestígio da presença, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores. Senhor presidente, de uma maneira bastante breve, a Comissão de Justiça e Redação, da qual eu faço parte, juntamente com a vereadora Camila e a vereadora Zenicim, nós tomamos todos os cuidados no sentido de proceder a um estudo mais aprofundado com relação a esse projeto de leis. É importante frisar que nós buscamos, inclusive jurisprudência, para firmarmos a decisão daquela comissão. Esta jurisprudência e o parecer, tanto das comissões de Justiça como de Finanças, está no sistema de apoio ao processo legislativo, muito bem embasada, e é importante frisar também que estamos votando a permissão de uso. No tocante à questão específica que foi questionado, relativo ao CNPJ, a resposta da Prefeitura foi o seguinte: em relação ao endereço fornecido pela Nuiguaçu para o credenciamento, tem-se que essa municipalidade não pode responder por atos da instituição. É muito claro que não foi o município que realizou o credenciamento e muito menos que ofereceu tal endereço ao MEC. Porém, entende esse Poder Executivo que se trata de mera formalidade por parte da unidade de ensino, que precisava do endereço para buscar o credenciamento. Então, forneceu o endereço que entendia ser possível, sendo que esse endereço, caso não haja aprovação do projeto de lei por parte dessa Igreja Câmara de Vereadores, pode ser mudado de forma simples. Então, essa foi a resposta, principalmente porque nós fomos questionados ainda hoje à tarde com relação ao fornecimento do CNPJ. Friso, mais uma vez, que nós estamos votando somente a questão da permissão do uso de estabelecimento público e, principalmente, como existem diversas parcerias público-privadas, foi nesse sentido que nós embasamos o nosso voto. Seria isso. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Zenice Dreyer. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenária que nos assiste, plenária que está presente hoje aqui nesta casa. Gostaria de colocar um pouquinho também, complementando o vereador Coronel Mário e vereadora Camila Lima, conforme nós amplamente discutimos realmente esse projeto, inclusive pela importância dele para o município e para a região. Quando nós falamos de educação, quando nós falamos de desenvolvimento, com certeza, penso que todos os vereadores sempre serão favoráveis. Mas nós temos que tomar muito cuidado com algumas decisões e, às vezes, um termo, um simples termo que parece simples, pode dar uma questão de improbidade administrativa, né? Então, quero agradecer aqui publicamente pelo Poder Executivo, na pessoa da procuradora, que prontamente respondeu todos os questionamentos, ao secretário de Educação, professor Osmar, pelo interesse em reformar também essa escola para colocar em atividade, colocar ela à disposição da comunidade, a escola Haroldo Carneiro de Carvalho, e colocar assim que foram alguns questionamentos no sentido de preservar mesmo e respaldar juridicamente as nossas decisões e principalmente o executivo, porque quando nós falamos em cessão de um bem público, todos os outros projetos de lei que vêm para a Câmara de Vereadores ou que são colocados à disposição através do processo licitatório, o termo cessão de uso de um bem público é muito claro em todos os textos que a gente busca para pesquisar sobre essa matéria, a necessidade de um processo licitatório. Então, nós entendemos por bem que o termo mais adequado nesse momento seria permissão, até porque tem um caráter temporário, né? O pedido é para 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. A questão da circulação dos alunos, quando nós questionamos, é no sentido de preservar crianças e adolescentes que já frequentam a escola municipal, que tem também uma política pública, gratuita, garante direito na sua integralidade, e nós temos algumas diretrizes
da educação que nós também temos que respeitar. Por isso, os questionamentos com relação à circulação dos acadêmicos da Uniguaçu nesse mesmo espaço, no sentido de garantir o atendimento integral aos alunos da escola municipal e aos acadêmicos da Uniguaçu. Então, todos os pontos que foram questionados foram muito bem respondidos pela Prefeitura. Isso nos dá uma segurança jurídica para aprovar esse projeto hoje, né, que será ainda discutido mais um pouco, mas já declaro aqui o meu voto favorável, pensando no interesse maior mesmo na vinda da universidade para o município de Canoinhas. E com a certeza que, como relatora deste parecer, hoje me sinto muito segura com todas as respostas, com todas as observações que foram feitas e registradas em ata, no sentido de garantir segurança, respaldo, tanto para nós, para essa Casa de Leis, para o Poder Executivo, e mais ainda para a sociedade, que será público dessa universidade. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Célio Galeski. Só quero reiterar que a minha manifestação anterior, quando da discussão inicial desse projeto de lei, do meu voto favorável, fazer aqui um cumprimento especial ao procurador jurídico da Uniguaçu, senhor Daniel Gonzalez. Seja bem-vindo a essa casa. Então, manifestar aqui meu apoio à vinda da Uniguaçu para Canoinhas, e que a partir de alguns anos, daqui dos próximos anos, nós tenhamos os alunos todos estudando aqui em Canoinhas. Eu sei que muitas vezes nos é perguntado, e aqueles que já estão matriculados, professor Osmar, continuarão estudando lá. Porém, na semana passada, um grupo de jovens estava na minha casa, e alguns disseram, mas falta um ano para concluir esse, mas o próximo curso eu já vou iniciar aqui. Isso é importante. Acho que essa é a resposta que essa casa está dando para esses jovens, possibilitando que eles não necessitem correr risco nas nossas BRs. Então, meu voto é favorável. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 158 de 2019. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 009 de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a alienar terrenos e dar outras providências para o Fundo Rotativo Habitacional do Município, FROAB. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 009 de 2020. Passamos aos requerimentos. Requerimento número 234 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ao senhor Hilário Cate, secretário municipal de Meio Ambiente, e ao senhor Nilson Kochak, secretário municipal de Obras, solicitando informar se há projeto ou estudos em andamento para desassoreamento e limpeza do arroio Monjolo e margens dos rios Canoinhas e Água Verde, principalmente nas partes das regiões que contornam o nosso município, bem como providenciar a retirada do mato da rua José Boitê, em toda a sua extensão e de ambos os lados. Coloco em discussão o requerimento número 234 de 2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 234 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requerimento número 235 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Hilário Cate, secretário municipal de Meio Ambiente, solicitando informar se há projetos, estudos para que se mantenha uma equipe permanente cuidando da limpeza, manutenção e roçadas nos acostamentos da estrada de Marcílio Dias e rua Bernardo Ousen. Coloco em discussão o requerimento número 235 de 2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está
Aprovado o requerimento número 235 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira. Requerimento número 236 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Osmar Oliskovic, secretário municipal de Educação, solicitando que sejam adotadas, em conformidade com a legislação vigente, medidas necessárias para a inclusão de educação financeira nos currículos da educação infantil e fundamental do município, conforme previsto nas normas da Base Nacional Comum Curricular, que prevê que até 2020 as escolas brasileiras devam estar adaptadas às novas normas. Justifico a solicitação, pois a educação financeira está entre os temas que são de extrema importância para o ser humano e precisam ser desenvolvidos mais cedo, promovendo uma mudança cultural referente ao tema. Coloco em discussão o requerimento número 236 de 2020. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Coronel Mário. que pese este requerimento ser autoexplicativo, aproveitando a presença do professor Osmar, que muito bem tem conduzido a nossa pasta de educação. Professor Osmar, o governador Carlos Moisés determinou que a Secretaria de Estado de Educação, inclusive foi noticiado, vinculado hoje nos órgãos de imprensa, ações que visam introduzir imediatamente a disciplina de educação financeira na grade curricular das escolas piloto do novo ensino médio da rede pública do Estado. 115 escolas brasileiras já aderiram, né, a essa determinação legal, inclusive, que consta da Base Nacional Comum Curricular. Então, face disso, eu formulei. Eu sei que o senhor tem diversas demandas, inclusive com o Plano Municipal de Ensino, tudo, mas seria extremamente importante que nós pudéssemos incluir, porque a questão da educação financeira é vital para, inclusive, o futuro do nosso país. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 236 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário. Requerimento número 237 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu-Vitti Júnior, diretor do DETRACAN, solicitando informar se é a atribuição dos agentes de trânsito auxiliar à Polícia Militar na sinalização do trânsito em caso de acidentes. Coloco em discussão o requerimento número 237 de 2020. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 237 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio. Requerimento número 238 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rotili Roeder, secretário municipal de Planejamento, solicitando informações se há projeto para a pavimentação da rua 12 de setembro. Caso não exista projeto, solicito a possibilidade de elaborar, bem como sua execução. Coloco em discussão o requerimento número 238 de 2020. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Célio Galeski. quero cumprimentá-lo pelo requerimento, pela importância dele. Já vi essa ser uma rua praticamente no centro da cidade, e o ano passado eu fiz questão de levar o secretário Rafael, secretário de Planejamento, junto com o prefeito, para verificação dessa rua, porque é uma das poucas agora que naquela região ali não tem projeto, ou não tinha. Mas eu sei que é meio chato dizer, olha, agora o que o senhor já fez, o requerimento e tal, mas eu gostaria de assinar junto esse requerimento, até porque o ano passado eu já havia formulado nessa casa um requerimento nesse sentido. Então, mais para dizer também que a gente continua com esse pleito junto com o senhor, porque, como já foi dito aqui, qual é a rua mais importante de Canoinhas? A rua em que as pessoas moram. Aquela ali, claro que tem uma situação atípica, que é a questão, vereador Paulo Glinski, questão do alagamento. Então é uma situação realmente que tem que se ver com um cuidado especial, uma questão técnica mesmo, né, para não dar problemas com relação quando da sua pavimentação, mas ela é uma das ruas, tanto quanto as outras, merecem ser pavimentadas. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores,
o nosso coronel Sacinski, nosso suplente de vereador Caruncho, o nosso secretário de Educação Osmar, o Adriano Krailen, a imprensa, colaboradores da casa. Eu fiz 2 requerimentos também pela 12 de setembro e veio resposta, um deles veio resposta que não há projeto, e um outro onde eu solicito informações, inclusive a respeito de uma ação judicial que tramita em juízo e que está em fase de execução, que seria para fazer a canalização daquele trechinho do Arroio Monjolo, que fica entre a rua Joaquim de Paula Vieira e a rua, o asfalto da Agenor Fábio Gomes, aquele trecho. Parece-me que não veio a resposta, nós vamos consultar, e que realmente ali é uma questão bem problemática, vereador Célio, porque esse processo, o vereador Paulo Glinski pode até esclarecer, ali que foi um morador que acabou acionando, mas em nome de quase todos, porque o arroio vem lá de um terreno baldio da esquina e passa por trás de umas casas, dá a volta, e o que acontece ali? Algumas pessoas colocaram um tubo estreitinho para fazer o seu acesso para a garagem, e a água trava tudo ali, é um caso gravíssimo. Então, quase que teria que se fazer uma galeria ali no Arroio Monjolo, para essa água ter vazão, e quando chegar ali na frente, num terreno que vai dar ali na esquina do Novo Mundo, por ali, ele vai passando por ali, também, na verdade, teria que ter uma galeria para evitar vários problemas de enxurradas. Então, o negócio aqui é que demanda dessa ação judicial, que eu sei que está em fase de execução, mas eu não consultei nesses últimos 60 dias ou 30, e não posso afirmar com segurança. Mas a questão da 12 de setembro tem essa particularidade. E quero lhe parabenizar pelo requerimento, para ver o que vem realmente, e inclusive por causa dessas outras respostas. E o vereador Chico Mineiro, se não me falha a memória, também tinha feito o requerimento nesse sentido, e mais alguém. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 238 de 2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 238 de 2020, de autoria dos edis Paulinho Basílio e Célio Galeski. Senhor presidente, já foi aprovado tudo, mas a Secretaria Legislativa, com toda a eficiência, conseguiu aqui. A resposta que veio daquele requerimento é que informar que tomei conhecimento, o nosso secretário de Planejamento respondeu, que nesse momento encontramos nos registros da Secretaria um projeto de drenagem para a referida rua. Entramos em contato com a Secretaria de Obras, com o secretário Nilson Kochak, para agendar essa execução para o início do ano de 2020, entendendo a importância da referida obra e respeitando a disponibilidade financeira e programação da Secretaria. Então, é muito importante o requerimento agora para a gente, se é início de 2020, então está prestes a acontecer. Seria isso. Requerimento número 239 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Edmilson Verca, secretário de Desenvolvimento Econômico, solicitando que sejam adotadas, em conformidade com a legislação vigente, medidas para a contratação junto ao SEBRAE do Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável, que tem por objetivo nortear o desenvolvimento do turismo no município de forma integrada e sustentável, associado à valorização cultural, à preservação ambiental e à participação comunitária, tendo como resultado final a geração de emprego e renda no município, conforme proposta em anexo. Coloco em discussão o requerimento número 239 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Senhor presidente, o requerimento é autoexplicativo. Eu já levantei esse tema nessa Casa de Leis, assim como a vereadora Norma Pereira, e eu reformulei esse requerimento com base em informações que nós temos com relação ao andamento dos processos para a contratação. É importante frisar, primeiramente, e eu cumprimento a funcionária Jaqueline Navarro, que representa essa Casa de Leis junto ao Conselho Municipal de Turismo,
de todo o esforço que ela está fazendo junto aos demais conselheiros para a possibilidade da contratação do projeto. Eu havia conversado com o secretário Edmilson Verca e cumprimento o senhor prefeito municipal por ter contratado, né, o projeto Cidade Empreendedora do SEBRAE, isso está em andamento. Existe um entendimento por parte do senhor secretário de Desenvolvimento que o Plano Municipal de Turismo está contemplado já no Cidade Empreendedora. E em conversa com pessoas responsáveis do SEBRAE, eles nos passaram, né, que o Plano Municipal de Turismo não está contemplado. Existem vários estudos, existe uma linha de estudo, porém o plano não está contemplado. E porque a contratação do SEBRAE foi nos passado, inclusive, aqui um documento que a gente está encaminhando anexo ao senhor prefeito, que é uma proposta, um valor de R$ 32.900, parcelado em 10 vezes. Inclusive, segundo ele, contempla a inexigibilidade de licitação, porque houve uma proposta por parte do SESC quase o dobro do valor desse projeto. Então, acho que é uma oportunidade, a gente sabe que os recursos da Prefeitura são limitados, enfim, mas, dado a complexidade do tema e a importância do tema, nós precisamos isso para dar encaminhamento a várias outras situações relativas ao turismo no município. Quero conversar, inclusive, pessoalmente com o prefeito sobre isso, que ele dê encaminhamento nessa contratação. O recurso ele não é tão grande que não possa vir a fazer, mesmo que haja um entendimento que já na Cidade Empreendedora contemple, mas o Plano Municipal de Turismo tem que ser feito. Nós já perdemos muito tempo nesse sentido, na minha leitura, respeitando opiniões contrárias, como sempre, mas sem o Plano Municipal de Turismo, praticamente inviabiliza a captação de recursos para todas as áreas. Inclusive, nós temos agora o Teatro do Sal da Água Verde, que fui pesquisar e estudar a possibilidade de captação de recursos, tá? E tudo está atrelado ao Plano Municipal de Turismo. É muito difícil você buscar recursos sem o devido plano. Então é importante, a gente sabe que o município tem subsidiado, auxiliado a questão de som, mas nós poderíamos estar mais avançados nesse processo se tivéssemos o plano. Então, entendo ser de vital importância, né, a contratação do projeto. Inclusive, está em anexo à proposta, quero levar e conversar pessoalmente com o senhor secretário e o senhor prefeito para a possibilidade de contratação. Seria isso, muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 239 de 2020. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 239 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário. Seria isso, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereadora Zenici Dreyer. A palavra, vereadora Zenici Dreyer. Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar esse momento para informar e justificar minha ausência, com a sua permissão, no dia 16 de março, na próxima segunda-feira. Eu estarei representando essa Casa de Leis na Semana do Cérebro, realizada pela Universidade do Contestado, para falar sobre autismo, as legislações correlatas e as ações que estão sendo desenvolvidas no município com relação a esta matéria. Seria isso, senhor presidente. Vereador Paulo Glinski. Palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade presente, especialmente o nosso comandante Sacinski, parabenizar pelo belíssimo trabalho que vem fazendo frente ao 3º Batalhão. O 3º Batalhão, que é um orgulho com certeza para todos nós, né, o trabalho da Polícia Militar, mas o 3º Batalhão, mais especificamente, pelo trabalho histórico que faz em nossa comunidade, e Vossa Excelência vem dando continuidade a esse trabalho de uma forma muito brilhante. Quero parabenizar publicamente o senhor secretário Osmar, nosso suplente Caruncho, o Adriano Kreinig. Senhor presidente, só rapidamente para justificar, eu estava no Fórum da Comarca em uma sessão do Tribunal do Júri, e acabou atrasando um pouco, ou terminando antes do que se imaginava, mas atrasando com relação ao horário da Câmara, e justificar então que o meu atraso aconteceu em razão desse fato. Vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, de uma maneira bastante breve, no dia 15 haverá uma
um encontro de brasileiros em várias cidades. Não vou falar em manifestação, porque acredito que não é somente uma manifestação. Então, a Constituição Federal aqui na minha mão, e nós estamos vivendo um novo momento, onde a nossa Constituição, no seu artigo 1º, parágrafo 1, fala que todo o poder emana do povo. Eu acho que nós estamos vivendo um novo momento a nível de país, independente da questão partidária. Entendo ser importante nós convocarmos a nossa população para irmos até a frente da Igreja Matriz Cristo Rei, não para manifestarmos somente, mas para confraternizarmos, tomar um chimarrão, enfim, porque nós vivemos um momento histórico no país, onde naturalmente as pessoas estão indo para manifestar o seu apoio ao presidente da República, as reformas que estão ocorrendo e principalmente esse novo momento político que o país está vivendo. Eu tenho 3 filhos pequenos, é por isso, vereador Célio, eu sei que o senhor está assumindo a presidência do novo partido. Estou indo até lá por causa dos meus filhos. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo no país requer que todo cidadão possa manifestar a sua opinião, a sua vontade, e nós, como representantes da comunidade, temos também a expressar e apoiarmos aquilo que é importante para o nosso país. O poder emana do povo. Respeito o Congresso Nacional, nós respeitamos muitos deputados federais, senadores, tem muitas pessoas boas naquelas casas de leis, porém é importante que nós acompanhemos o momento histórico que o país está vivendo. Participei de praticamente todos os encontros que houveram aqui em Canoinhas e mais uma vez me farei presente, juntamente com um grande número de pessoas, friso, independente de questão política, de partido político, mas pensando principalmente no bem do nosso país. Seria isso, muito obrigado. Mais algum vereador? Senhor presidente. Palavra ao vereador Célio Galeski. Apenas para informar a todos que não é nenhuma novidade, mas depois de uma conversa com o seu Etel Jacomel, que já foi presidente do PSL, era tesoureiro do PSL até a data de hoje. Então, estou assumindo a direção do partido, sendo presidente do PSL. Estamos montando, o vereador Paulo Guinski, um grupo de pessoas que vão se somar aquelas boas pessoas que já tinham no PSL. E, para alegria minha, temos recebido, o vereador Coronel Mário, manifestação de pedido até de filiação de advogados, vereador Paulo Guinski, de médicos, alguns empresários. Isso demonstra que, independente da sigla partidária, realmente a comunidade quer participar. E no PSL ninguém é impedido. Seja aqueles que já têm longa experiência, pelos trabalhos já realizados, ou sejam os jovens, todos terão acesso ao PSL. Não é apenas um grupo que vai lá. Claro que alguns deixaram o partido, os 3 ou 4 deixaram o partido aqui em Canoinhas. Claro que muitos, eu tenho visto, nível de estado, deixando o PSL, migrando lá para a possibilidade futura da criação do Aliança, mas isso a gente respeita. Mas aqui em Canoinhas está havendo um movimento, diria, contrário a essa situação, porque várias pessoas têm nos procurado. E estamos muito felizes por isso, porque vamos poder, através do PSL, participar ativamente, colaborar com o desenvolvimento do município e, em outubro, participar das eleições. Não há mais vereadores inscritos, senhor presidente. Gostaria de agradecer a presença do coronel Sacinski. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo a essa casa. Da mesma forma, ao secretário de Educação, Osmar, os amigos Matheus e Adriano Krailin, suplente vereador Ivan Caruncho, também convidar para que apareça sempre que possível. Relembrar que nessa semana, na quinta-feira, ou seja, dia 12 de março, nós teremos a nossa sessão solene de entrega do título de amigo de Canoinhas à Rede Feminina de Combate ao Câncer. Todos os vereadores estão convidados, por óbvio, e acredito que todos estarão por aqui, mas reforço o convite, coronel, secretário Osmar, comunidade que faz presente, os nossos internautas do Facebook e do YouTube,
para que venham prestigiar essa importante sessão, que é uma maneira muito pequena de reconhecer todo um trabalho e uma história da nossa rede feminina de combate ao câncer, mas eu acredito que tem muito significado, né, nós prestigiarmos aqueles que fazem boas ações em nosso município. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 16 de março, segunda-feira, às 19 horas. Boa noite e muito obrigado.